nos abençoe nessa noite tão gostosa que nos encontramos aqui. Uma boa noite especial aos presentes. Eita, opa, um pouquinho mais para baixo. Aí já dá, aí tá bom. Possamos aproveitar a noite de hoje. Uma boa noite especial aos nossos amigos internautas que nos assistem pelas redes sociais. E em especial uma boa noite aos amigos espirituais que aqui nos acompanham, protegendo a cada um de nós, a essa casa, a equipe de médiuns, a cada um de nós aqui, para que possamos sair daqui um bocadinho melhores do que quando aqui chegamos. Sou Antônio Noronha, eu eventualmente frequento a casa quando tenho tempo, e hoje convidado pela Maria e pelo Ricardo, agradeço o convite, e vamos abordar um assunto que penso ser um pouquinho chato de falar sobre isso. Muita gente não quer discutir o assunto, mas acho importante a gente tratar a questão do desencarne espiritual, da morte do corpo físico, de maneira mais tranquila, naquilo que é possível, discernindo as questões que nós vamos abordar aqui, para que a gente tenha uma compreensão um pouquinho melhor. Muito do que vai ser tratado aqui, espero que o tempo nos ajude, tempo relógio, já foram trazidos por outros palestrantes, com certeza, por outros colegas, mas algum outro ponto precisa ser realmente debatido, discutido, para que a gente tenha uma compreensão melhor. Primeiro, destacar que morte é diferente de desencarnação, Nós não morremos. Quem morre é o corpo físico. Então a morte, o que é a morte? É um fenômeno extremamente biológico, por meio do qual cessa-se a vida, cessa-se o corpo físico. Param os batimentos cardíacos, a morte cerebral, a morte celular, não há mais vasculação sanguínea, o coração não manda mais oxigênio para o cérebro, o corpo físico se encerra aqui. É parte integrante da vida, tão natural quanto é nascer. Nós temos uma certeza certa, podemos fazer redundantemente aí, de que todos nós aqui presentes, todos os seres encarnados, um dia partiremos para o mundo espiritual. Isso é uma certeza irrefutável. E a morte se tornou um terrível e inexprimível assunto evitado de todas as maneiras na sociedade moderna. Como eu disse no início, ninguém quer falar sobre isso. Queremos viver, não é verdade? Nós queremos desfrutar as coisas belas da vida. Talvez o nosso medo não seja a morte em si, seja perder esse momento, perder a vida, perder os sabores que a vida nos dá, as alegrias que a vida nos transmite, o convívio com aqueles que amamos, com o nosso trabalho, com a nossa rede de amigos, com os nossos animais, enfim, não queremos essa dissolução, Podemos retardá-la, esperamos que consigamos, mas não podemos escapar a ela. Como retardá-la, Como é que nós podemos retardar a morte do corpo físico e, consequentemente, retardar o nosso desencarne? Por meios dos cuidados indispensáveis que precisamos ter. Nós temos um corpo físico com os seus defeitos, com o seu prazo de validade, que merece, em primeiro lugar, o respeito a ele, porque foi nos dado por Deus, e fazer dele um bom uso. Se a gente fizer esse bom uso do corpo físico, muito provavelmente retardaremos esse momento. É claro que a nossa passagem, para o plano espiritual ou a morte do nosso corpo físico não depende exclusivamente disso. Se isso fosse o fato,
né, estaríamos aí com uma receita de bolo para retardar esse momento. Nós temos os acidentes, né? Tivemos recentemente aquele cantor da Jennifer lá, o Gabriel Diniz, né, que sucumbiu a um acidente aéreo aos seus 28 anos, no auge de sua carreira, com certeza com seu corpo físico em boas condições, com saúde exuberante, mas cessou-se a vida. Tivemos um jogador do Vasco da Gama, né, que sofreu um acidente de moto e partiu aos 24 anos. Então não é só o cuidado com o corpo físico, mas o cuidado com o trânsito, né, o cuidado com os ambientes, né, as intempéries da natureza e por aí vai, né? Então, retardar isso a gente consegue um bocadinho, né? Desde que tenhamos, no mínimo, o que podemos fazer agora, hoje, já, é o cuidado com a saúde do nosso corpo físico, saúde física, saúde moral, né? Saúde mental, né? E a saúde social também seria importante, né? E a morte ataca indiscriminadamente, ela não vê onde, quando, né? Até as boas ações não livram da morte seu paciente. Os bons morrem tão frequentemente quanto os maus, né? Há uma expressão muito interessante que diz que vaso ruim não quebra, mas quebra, né? Os maus também morrem, né? Os bons da mesma forma, né? Em especial os que dão grande valor ao fato de controlar sua própria existência são os que mais se abalam com a ideia de que também estão sujeitos à força da morte. Imaginemos, por exemplo, um paramédico que atende no SAMU, né? Ele salva a vida todo dia, mas em determinado momento vai se deparar ele mesmo ou com seu familiar a cessão, né, da vida, né, o interromper da vida, né? Alguns casos que é importante, muitos assuntos já foram trazidos aqui, eu queria fazer uma outra ótica sobre esse caso, né? A eutanásia, nós temos três diferentes pontos sobre isso. Primeiro, a eutanásia, que diz o seguinte: o médico vai tentar sobremaneira dar vida ao paciente o máximo que possível, mas quando chegar o momento de morte cerebral, onde o paciente já está totalmente desenganado, como se chama popularmente, né? O médico chama a família e tenta discutir com ela de que prolongar essa vida seria uma coisa não tão inteligente, segundo essa teoria. Aí nós temos a distanásia, que é o contrário disso. É tentar defender a vida ao máximo possível, mesmo que com isso leve ao indivíduo, ao paciente, o sofrimento, né? Imagine alguém que foi vítima de um incêndio, né, monstruoso, está lá, né, nos últimos momentos de vida, e segundo essa teoria nós temos que tentar levar esse ponto ao máximo. Aí vem a ortotanásia, significa morte no tempo correto ou morte natural, procedimento que visa a humanização da morte, né? Não utiliza meios para abreviá-la e nem atitudes desproporcionais para mantê-la, né? É diferente da eutanásia, né, que defende a vida, mas quando não é mais possível, se desliga o aparelho, vamos dizer assim, né? Temos a distanásia que diz, não se desliga o aparelho nem mesmo que haja sofrimento. E tem a ortotanásia que faz esse meio termo. Não, vamos tentar defender a vida ao máximo, né, mas respeitando o direito do indivíduo, né? Então ele fica diferente das duas outras coisas. Existe um movimento médico espírita que ele é contra a eutanásia, extremamente, e contra a distanásia, referendando a escolha de atitudes terapêuticas que permitam a morte natural.
morte no seu tempo certo, né? Com menos sofrimento e total apoio para o paciente e a família, né? Então é um pensamento do qual eu não sou médico, mas comungo, né? Que é o respeito a essa naturalidade da morte. Por isso que eu disse no início, ao falar sobre isso, não é um assunto assim, né, que dá para degustar de maneira muito tranquila, mas a gente precisa aproveitar o momento que estamos nesse plano de provas e expiações. Nosso relógio está correndo, né? Nosso prazo de validade está correndo, e entender isso, que vai chegar um momento e a gente precisa tratar isso com naturalidade. Talvez a nossa conversa de hoje também seja muito frutífera para quando depararmos com a morte do nosso ente querido, da nossa esposa, do nosso esposo, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, né? Do nosso irmão. E isso precisaremos ter esse controle. Nos ensina Divaldo Franco de que a perda do ente querido, o choro, as lamentações e até o luto, né, ele deve ser curtido no bom sentido, né? Nós devemos nos enlutar com a perda daquele ente querido, mas por um período máximo. Nós não podemos levar a perda do ente querido ao fundo do poço, a depressão profunda, né? E a nos levar a uma doença psicológica, psiquiátrica, que é a depressão, né? Então, Divaldo nos ensina, nos fala que até 15 dias esse luto é compreensível. Após isso, precisamos de tratamento, precisamos de ajuda, né? Esse movimento espírita, ele é contra quaisquer formas de violação do direito à vida, que se inicia do ponto de vista físico, com a fecundação. Quem já trouxe aqui assuntos sobre o aborto, né? É um assunto interessante também, embora polêmico, de que há realmente um consenso nosso, no meio espírita especialmente, de que a vida se inicia com a fecundação. Vida. Não que o espírito reencarnante não esteja já no ambiente familiar do casal, já acompanhando toda aquela tramitação psicológica, né, espiritual, harmoniosa e de amor profundo, para a hora que vier a fecundação, ali se inicia a vida. É um laço onde começa realmente a vida física, né? E cessa com a desencarnação, né? Que nós vamos abordar agora. E o que é a desencarnação? A desencarnação é o processo imediatamente posterior à morte do corpo físico, né? Então, por isso que é interessante a gente separar a morte de desencarne, para a gente não confundir que, de repente, vamos confundir que o espírito morre. Não, o espírito não morre nunca. Ele é eterno. Nós somos milenares. Nós já viemos a esse plano, sei lá quantas centenas de vezes, né? Voltaremos, muito provavelmente, outras tantas, para a nossa depuração. Nós já fomos muito piores, né? Se a gente olhar o homem da caverna, né? O homem primitivo, né? O início da humanidade, o homem já foi de evolução muito mais primária, muito mais não tão evolutiva assim, né? Hoje a gente já percebe o amor, a caridade, o momento da religião, que é um papel importante na vida de todos nós, né? A necessidade de amar o próximo, porque nós somos, além de um animal político, diriam os filósofos, nós somos um ser social. A gente não vive sozinho, a gente não consegue viver numa ilha deserta, né? Precisamos do outro para evoluir. O desencarne é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra. Esse cessar é imediato. A hora que acaba o batimento cardíaco, que há a morte física, o espírito já começa o seu desenlace. Ele está amarrado, vamos dizer assim, de um modo mais popular, ao corpo físico pelo perispírito, pelo cordão fluídico, que são alguns laços que vão se desprendendo
ao momento da morte do corpo físico, e o espírito vai se libertando daquele corpo físico para já a sua essência natural, que é o mundo espiritual. Seria o desencarne deixar o corpo para sempre. Não existe a possibilidade do espírito voltar ao mesmo corpo. Se, claro, você já pode estar pensando naqueles casos que havia morte suposta e durante o velório a pessoa se levanta e não houve a morte. Não é esse caso. O caso da morte mesmo, já está sepultado e tudo isso, mesmo que ele não esteja sepultado, esteja numa maca, né, esteja lá, ele não volta mais a esse corpo físico quando isso realmente cessou o corpo físico, a sua vida, né? Então o espírito está sendo libertado, né? Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. A irmã Hélia falava agora numa parte do Evangelho exatamente isso, né? Porque a rainha falava, puxa, cheguei num plano espiritual e tudo aquilo que ficou na Terra. Esse desenlace, esse momento é que é complicado. Precisamos, por isso que eu gostei de trazer esse tema aqui, precisamos entender isso de uma forma mais que possível naturalmente, para não nos depararmos com a surpresa de quando chegarmos ao plano espiritual, né? E ainda não entendermos, ou ainda não percebemos que já partimos. Eu trabalhei muitos anos em outra casa espírita aqui no centro da cidade, e uma das minhas funções ali, dos meus trabalhos ali, era a conversação com os espíritos, através do processo de desobsessão, aquela coisa toda. E não são raros os casos em que o espírito vinha conversar conosco ali, e ainda relatando, olha, eu estou aqui no hospital ainda, me abandonaram, né? Poxa, a família não vem mais me visitar, o médico não traz mais o remédio, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu ainda preciso, né? Eu já estou com a idade, mas eu preciso ainda acertar umas coisas, questão da herança, sei lá do que, todo um cuidado que tem que se ter. Aí tem técnicas que se utiliza, né, para conversar com esse espírito livre, desencarnado, para tentar explicá-lo que ele não está mais no plano físico, que ele não tem mais um corpo físico. O filme O Sexto Sentido, né, interpretado por Bruce Willis e mais um outro garoto que eu não lembro o nome, fala exatamente isso. O personagem do Bruce Willis, naquele filme, só se dá conta que desencarnou dezenas de meses ou de semanas para frente. Quando ele percebe que, quando o menino falava que via os espíritos e conversava com os espíritos, ele é um deles, né? Esse filme é muito interessante, mostra bem essa fase de consciência que se tem que ter, né? É claro que cada caso é um caso, cada momento será um momento, né? Nós não vamos aqui generalizar, né? Então tem os casos dos suicidas que essa consciência do desencarne leva às vezes anos. Tem aqui, não sei se vai dar tempo de mostrar, ali um texto sobre André Luiz, né? Tem aquele filme nosso lá. André Luiz, quando desencarnou, ele levou 8 anos no umbral. E ele foi considerado, exatamente por estar no umbral, um suicida, né? E quando ele toma consciência disso, que vem a libertação dele, é explicado a ele que ele foi um suicida inconsciente, que ele descuidou-se da saúde, abusou de outras coisas, dos prazeres da vida, né? E era também entendido como suicídio. E essa consciência de que agora não é mais um ser reencarnado, que está na esfera material, levou para André Luiz 8 anos. Transição entre a vida corporal e a espiritual é o desligamento da alma do corpo. O desligamento da alma do corpo pode ser mais ou menos lento, situação que provoca, em muitos casos, sofrimento ou desconforto. Já falamos sobre isso, né? Esse prazo do espírito livre agora tomar consciência que não tem mais o corpo físico, isso pode levar
semanas, como pode levar anos, né? Vai depender da situação em que o espírito se encontra. Não é a partida do espírito que causa a morte. O espírito não foge do corpo, mas é a morte que causa a partida do espírito. É diferente, né? Esse aqui é um caso, né? O espírito estava enfermo, desencarnou, a família aqui nas lamentações. Há quem diga, não se deve chorar. Tem que chorar mesmo, como nos ensina Edivaldo, como já falei, né? E aqui há o amparo da equipe espiritual ao ser desencarnado. Tenham certeza absoluta de que nós seremos amparados quando chegar o nosso momento. Não tenham dúvida. Chegaremos ao momento, mesmo aqueles que têm uma vida desregrada, né? O mundo das drogas, das facções, aquela coisa toda, né? Num tiroteio, mesmo nesses casos, a bondade divina e a equipe espiritual nunca abandona. Pois não. Eu não sei se você vai abordar mais adiante, mas O tempo está dentro desse assunto, é bem rapidinho, curiosidade minha, como é que o espírito vê o crematório, a cremação? Tem aqui adiante, tem. Então, Tem bem aqui. Nesse eu não vou abrir mão de chegar lá. Mas aqui, ó, outro espírito, né? A moça desencarnou, né? A moça desencarnou e aqui o espírito está olhando para o corpo. Às vezes ele nem consegue enxergar o corpo e ainda acha que está. mas Né? ele fica incomodado com isso? Com a cremação? Já vamos ver agora. Eu quero ver se eu aceito ou não. Eu vou pular algumas lâminas aqui, porque eu não vou ter tempo. Depois eu posso deixar isso disponível. Isso aqui é o recebimento dos parentes, né? Quanto da chegada do espírito ao plano espiritual. Alguns desses parentes, estou só resumindo, vêm ao encontro do doente, né? Preparando ele para partir, né? E isso é natural, né? Você já deve ter algum testemunho que quando a pessoa estava no meio lá, olha, estou vendo meu irmão, meu tio, meu avô. Isso é natural, né? Aqui vai abordar sobre o velório. O velório é uma coisa importante, mas precisa ser entendido com respeito, silêncio, oração e apoio aos familiares, né? Não se deve fazer brincadeiras, né? Alguns às vezes exageram, ficam contando piadinha, né? Teve um caso aí, acho que foi meu irmão que contou, teve até pagode num velório, né? Isso com todo o respeito, mas deve ser cuidado, né? E por último, ainda temos um tempinho ali. Isso aí é a chegada do espírito no plano espiritual, ao recebimento, aquela novela Viagem, né, que o Alexandre tinha partido depois de preso, o recebimento, o umbral, a assistência espiritual. Esses filmes e essa novela é muito interessante. A cremação. Chico Xavier, respondendo ao programa Pinga Fogo, esse programa ia ao ar já faz muito tempo, né? E ele disse o seguinte: já ouvimos Emmanuel a esse respeito. Emmanuel era o guia espiritual dele, né? E tem muitos livros escritos por Chico, por psicografia, né? Escritos por Emmanuel. Já ouvimos Emmanuel a esse respeito. E ele disse que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejam, desde que haja um período de pelo menos 72 horas. Há que se fazer isso. Vou resumir a história ali por causa do tempo. Esse processo de desenlace do corpo físico, né, ele leva um tempinho, né? Não que com a cremação o espírito vai sofrer as dores, porque não há mais sistema nervoso central, né? Ele não vai mais sentir aquelas dores profundas, né? Nesse sentido não, mas ele vai ter muito desconforto, talvez um certo sofrimento, né? Eu tive 2 casos agora, eu infelizmente nunca fui em um crematório, teve 2, uma tia e um amigo que faleceram, foram cremados, e segundo meu irmão que foi no velório, o corpo ficou ali, mas a cremação só se deu depois, né? Existe regulamento, não sei se é São Paulo, que tem que se esperar pelo menos 48 horas após a morte do corpo físico para que a cremação ocorra. A cremação, se a gente olhar do ponto de vista sustentável, né,
do ponto de vista ecológico, ela é muito importante, né? Porque o sepultamento, a deteriorização do corpo humano, a putrefação, implica na contaminação do solo, né? Enfim, e toda a questão política de manutenção de cemitérios, essa coisa. A cremação é um caso interessante, porém precisamos estar preparados, né? Assim como a doação de órgãos é um ato de amor, né, indiscutível, há que se preparar os nossos familiares para que se tenha esse desejo atendido na hora que partirmos. A cremação é a mesma coisa. Você precisa estar consciente, né, entender esse processo e o desejo para isso, né? Custo-benefício, não sei, acho que até no final é até mais em conta, né, do que a manutenção de uma urna, coisa toda. Tem mais um assunto aqui importantinho, importante para tratarmos antes do encerramento, e a experiência quase-morte, a conhecida EQM, né? A experiência de quase-morte, conhecida também como EQM, diz respeito às sensações e visões que estão relacionadas à morte iminente. O espírito se desprende do corpo físico, né? O corpo, às vezes, tem uma parada fulminante, uma parada cardíaca fulminante, mas o cérebro ainda funciona, o cérebro ainda manda impulsos nervosos ao corpo físico, e de repente, numa ressuscitação, né, cardiovascular, o indivíduo volta ao corpo. E ele experimenta, não temos tempo para mostrar tudo isso, e ele experimenta N sensações, N visões, N conversas, nesse período que esteve afastado. Eu queria só para mostrar aqui uma do Divaldo Franco, que é muito interessante. Um dos relatos mais conhecidos de Divaldo Franco, o médium contou durante uma entrevista em Portugal. No ano de 1985, diz Divaldo Franco, eu tive uma lipotímia, é uma síncope, né, um desmaio. Estava a proferir uma conferência na nossa associação em Salvador, Brasil, quando um espírito disse-me, um espírito muito amigo, para sair dali porque ia desmaiar e era provável que morresse. Isso é um relato de Divaldo, né? Pareceu-me anedótico, porque ele não estava percebendo aquilo, né, da gravidade que era o caso. Terminei a palestra e dirigi-me a uma das nossas salas na nossa sede. No momento em que me acercava de um divã, tive uma estranha sensação de paragem cardíaca, a princípio a lipotímia e depois a paragem cardíaca, e senti-me, depois da paragem cardíaca, senti-me fora do corpo. Agora observe, já estamos encerrando dado o horário, mas essa parte é interessante. Quando ele saiu do corpo, então um filho médico, que é um dos filhos de Divaldo, a nossa enfermeira universitária e mais 2 médicos que estavam presentes na reunião acorreram-me para me darem assistência. Curiosamente, eu senti um grande bem-estar. Vi-me fora do corpo, diz Divaldo Franco, e recordei-me de uma afirmação de Joana de Ângeles que me havia dito que no dia em que eu perdesse a consciência e a visse, havia acontecido o fenômeno biológico da morte. Eu olhei à minha volta e não a vi. Vi então a minha mãe, que já tinha desencarnado. Divaldo vê a mãe dele, que se aproximou de mim. Perguntei-lhe, mãe, eu já morri? E ela disse-me, ainda não. Dentro de alguns minutos eu comecei a preocupar-me, pois me passasse muito tempo poderia ter a morte cerebral e ficar apenas em vida vegetativa. Mas a minha mãe voltou e disse-me, seus amigos espirituais dão-te uma moratória. Moratória é a prorrogação, é mais um prazo, né, dessa vida. Tu viverás mais um pouco, disse a mãe para Divaldo, isso em 1980 e pouco. Ele já está com 94 anos, se não me engano. E eu perguntei-lhe, quanto tempo é isso? Quando é que será esse dia? Não sei. Então, voltei ao corpo. A mãe respondeu, não sei. Então, voltei ao corpo. Encerrando, é importante aproveitarmos o dia de hoje.
o momento de hoje, para aspararmos aquelas arestas que ainda nos prendem aos sentimentos menos nobres, né, aos sentimentos de inveja ou de ódio, tomara que não tenhamos, né, os dissabores com um parente, com um amigo, né, com qualquer pessoa. Aproveitemos esse tempo que nos resta, que pode ser 1 minuto, pode ser 40 anos, pode ser 100 anos, não sabemos, né? Não sabemos como chegaremos em casa, esperamos que cheguemos bem. Aproveitar esse momento que ainda estamos nessa matéria, para fazermos da nossa bagagem aqui, uma bagagem de evolução, e quando chegarmos ao plano espiritual, possamos chegar lá mais leves, levando na acústica de nossas almas essas vibrações que estamos sentindo aqui hoje, levando na nossa malinha, né, espiritual, principalmente as boas ações, com menos cargas pesadas, né, que possamos aproveitar esses ensinamentos, não dito aqui, mas que possamos estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, tenhamos a certeza que a morte não existe para o espírito, tenhamos a certeza da reencarnação, tenhamos a certeza do mundo após o túmulo, né? E é essa certeza certa que vivenciamos sempre aqui, em qualquer desses lugares, né, que estamos em oração, é que a gente tem um certo alívio, né? Já pensou se a morte acabasse no túmulo? Que graça teria, né? Então, para que trabalhar tanto, né? Se vou acabar daqui a tanto tempo. Tenho uma certeza de que tudo isso precisamos melhorar a nossa condição para um amanhã melhor. Esse amanhã também no plano espiritual. Que Deus abençoe a todos, levem no coração de vocês essas suaves vibrações de paz, de luz, de harmonia. Aproveite esse momento do passe, que é mágico, é importantíssimo. Entregue-se à oração, a Deus, a Jesus, abra o seu coração e após o passe continue na sua cadeira, não precisa sair já para a água. Aproveite esse momento que estaremos aqui, porque a vibração é contínua, não é particular. A hora que acaba o meu passe, mas continua o tratamento espiritual, e que se encerra quando o nosso diretor, né, faz a prece final e tudo mais. Um beijo no coração de todos, muito obrigado.